Deus eterno, Deus bendito, aqui nos reunimos, ó Pai, a meditar na Tua palavra. E eu te peço, Senhor, que essa palavra seja guardada em nossos corações, nossa alma, para sermos uma bênção em Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. A mensagem desta noite está em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, a partir do versículo 32 e vamos até o 35. Aleluia. Que diz o seguinte: e da multidão dos que creram, um só era o sentimento e a maneira de pensar. Ninguém considerava exclusivamente seu os bens que possuía, mas todos compartilhavam tudo entre si. Com grande poder, os apóstolos continuavam a pregar, testemunhando da ressurreição do Senhor, e maravilhosa graça estava sobre todos eles. Não havia só pessoa necessitada entre eles, pois o que possuía terras, ou carros, ou casas, as vendiam, traziam o dinheiro da venda e depositavam aos pés dos apóstolos, que por sua vez o repartiam conforme a necessidade de cada um. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Bem, então nós vemos que a igreja primitiva, ela vivia como uma família. A igreja primitiva, assim, quando ela se formou, ela vivia como uma família. Nenhum se considerava melhor do que o outro. Eles viviam em união, em harmonia. Oh, glória a Deus. Essa harmonia foi quebrada há poucos dias a mais por causa da inveja. Em todo lugar o inimigo, ele começa a plantar um sentimento negativo no meio do povo de Deus. Por quê? Porque o inimigo não quer que a igreja se estabeleça. Ele não quer que a igreja comece a produzir frutos. Ele não quer que a igreja cresça e ensine o caminho da verdade. A intenção do inimigo é que as pessoas vivam no erro, no engano. Mesmo numa igreja pequena, logo no início, o inimigo plantou sentimentos negativos, sentimentos de inveja, de ganância. Mas o Espírito Santo sonda o coração de todos. Mas o que eu quero atentar neste momento era como vivia a igreja. Ela vivia em união, em oração, no partir do pão, numa singeleza, numa delicadeza, num respeito mútuo, um para com o outro. Havia sempre aquele sentimento de consideração, de respeito, ou seja, sentimento de amor fraternal. Eles eram fraternos uns para com os outros. Não havia até então aquela ganância de não, eu tenho mais, eu quero ser tratado de forma diferente. Não, todos viviam uma vida de humildade e respeito. Ninguém, como diz a palavra, se achava detentor de riqueza tal que merecesse uma diferenciação, um diferencial no tratamento. Não, todos compartilhavam unanimemente da palavra, da oração, todos tinham respeito e temor no coração. Isso é o sentimento real da presença de Deus na vida de cada irmão. Por isso que a igreja era cheia da unção, do poder da virtude, do Espírito Santo. Por isso os milagres aconteciam. E o poder de Deus era derramado sobre todos. Aleluia. E hoje,
Por que nós não vemos isso? Nós não vemos isso há muitos anos, há séculos. A igreja enfraqueceu. A igreja ficou morna, escaldada. A igreja passa por momentos. Ela esteve quente, fervorosa nas mãos dos apóstolos. Depois ela começou a esfriar. Quando já entrou outros pensamentos, quando as raposas começaram a entrar e se fixar na igreja, enquanto os interesses pessoais começaram a enraizar-se, e cada qual foi buscando a parte humana e não a parte divina. Por que Jesus foi crucificado? Porque Jesus pregava o amor, o respeito, a consideração para com o outro. Jesus não pregava o ódio, a raiva. Não. Jesus não pregava sentimentos assim. Ele diz: irás, mas não pequeis. Não vá se vingar. Perdoa o teu inimigo. Estenda a mão. Seja um pacificador. Não crie contenda. Não crie guerras. Não busque a morte, busque a vida. Busque a Deus. Aleluia. Mas aí a igreja, Jesus foi, porque pregava isso. E as pessoas religiosas daquela época e as autoridades não aceitavam esse tipo de pensamento, como não aceita no dia de hoje. Porque nós temos um pensamento que é dominante, que diz: o melhor preso, o melhor bandido é o bandido morto. Mas o bandido também também tem o direito da salvação. A pessoa errada tem o direito de conhecer a Jesus. Porque qual a diferença do bandido? Ele é um pecador por ser bandido, por ser ladrão. Mas e a prostituta? Ela está certa? O desviado está certo? O enganador, o mentiroso está certo? O corrupto está certo? Não. Continua no pecado, continua na mão do diabo. Como diz, não existe o pecadinho, o pecadão, é o pecado. Não importa o grau. Pessoas continuam no erro, continuam destituídas da glória de Deus. Então todos nós, resumindo, somos carentes de Deus. E todos nós precisamos de Deus. Ah, pastor, mas tal pessoa não faz mal a ninguém. Quem foi que disse que não faz? Só por negar a Cristo já é um tremendo de pecado. Porque muitos, entre aspas, não roubam, não mata, não cobiça, mas não aceita Jesus como Salvador, nega-o, continua errado do mesmo jeito. Por mais que ele não esteja derramando sangue, mas Cristo está derramando o seu próprio sangue por ele, porque ele está matando a Cristo todo santo dia na cruz, porque o nega. Então, certo é crer no Senhor Jesus, fazer a vontade do Senhor, que é fazer o bem, aleluia, e procurar que Deus transforme o coração, mude o coração, aleluia, oh glória a Deus. Então aqui os irmãos estavam com o coração transformados, mas é como eu disse, a igreja foi quente. Quando entrou as raposas e elas se enraizaram, a igreja foi esfriando, ficou morna. Ela esquentou de novo com a renovação, porque Deus, vira e mexe, ele balança a igreja.
Deus não deixa a igreja naufragar. Vira e mexe, Deus dá um sacode na igreja para despertar. Aleluia. Todo acontecimento é para o despertar da igreja. Nós pensamos que tragédia. Aquela tragédia é para a igreja abrir os olhos e despertar. E não cochilar, não vacilar. Todo grande acontecimento é um despertar para a igreja. É um despertar para a igreja. Nós tivemos o movimento da reforma, veio a contra-reforma, tivemos o movimento pentecostal, a igreja se incendiou de poder, de unção, mas todo mundo foi esfriando. Por quê? Porque os interesses pessoais, os interesses da carne começam a entrar, e a ganância do coração perverso começa também a penetrar. Por quê? O diabo, ele não descansa, ele sempre fica tramando, fica procurando estratégias para poder entrar na vida daqueles que são iguais a ele, que tem os mesmos pensamentos, os mesmos desejos maus. Quando a pessoa só pensa em si e na sua vaidade, no seu orgulho, no seu eu, ele não procura coletividade, ele só pensa em si mesmo, em satisfazer o seu ego, em satisfazer a sua vontade. Ele não pensa no sentimento do outro. Ou você acha que a amante iria pensar: o que será que a esposa dele está pensando agora? Será que a amante, o amante, ele pensa no outro, na terceira pessoa do relacionamento? Não, só pensa em si mesmo. O ladrão, quando ele vai roubar uma casa, ele pensa nos moradores, ele pensa nas crianças? Não. O bandido, quando vai roubar lá na caixa, quando o velhinho, a velhinha, o idoso vai tirar o dinheiro, e ele vai com aquela falsa ideia de ajudar: eu te ajudo. Ou lá na Caixa Econômica, lá na lotérica, que isso já aconteceu muitas vezes, das pessoas que estão trabalhando ali e estão retendo o dinheiro dos outros, colhendo o dinheiro alheio. Faz todo o processo, entrega o portão, o cartão, não tem dinheiro não, mas pega o dinheiro e bota na bolsa, depois que a pessoa vira as costas. Aí aquele velhinho está lá, aquela senhora está lá, aquela velhinha, e aí vem aquela pessoa sabidona e não pensa naquele idoso, nos remédios, nos netos, no alimento que eles precisam. Não. Vi muitos velhinhos, quando eu ia fazer algum depósito ou fazer alguma entidade no banco, chorando, desesperado, porque chegava lá não tinha nem um centavo, ou simplesmente a pessoa iria sacar, porque tem aqueles que pedem: me ajuda aqui a sacar. Aí vem aquele sabichão: não tem dinheiro não, faz todo o procedimento. Aí a pessoa sai e ele vai lá e saca o dinheiro todinho, porque não tem aquele momento da contagem do dinheiro. Oi. Tudo isso são corações perversos, pessoas que não pensam no outro, não pensam no outro, só pensam em si. E a igreja está cheia de pessoas assim, infelizmente, porque são os enviados de Satanás, que estão lá para fazer o quê? O mal, para desviar o coração dos outros. Nós, como igreja do Senhor, temos que estar atentos. Aleluia. E o 11 de setembro, nessa época eu estava em São Luís. Eu nem trabalho, nem sonhava em ir na cidade de Bacabal. Estava longe. Estava lá sentado no tapete, olhando lá a televisão,
Eu tinha ido fazer uma viagem para São Luís, nesse tempo eu estava trabalhando em outra cidade, e lá eu estava passando o final de semana. Eu sempre ia, uma vez por mês eu ia em São Luís visitar o meu irmão. E lá, quando aconteceu aquilo dali, eu fiquei com um nó na garganta, um pesar muito grande no meu coração. Eu fiquei triste quando eu vi aquela cena. Eu fiquei paralisado, sem saber o que fazer. Eu me lembro que o Will estava deitado assistindo a televisão e eu entrei no quarto, né? Quando eu entrei, que eu olhei, aí eu olhei para o dedo e disse: está assistindo o filme hora dessa? Aí ele disse: fui eu. Isso aqui é realidade, agora acontece. Pois justamente. A gente pensava que era um filme ali, né? Pensava que aquilo não era real, mas aquilo dali foi um despertar para a igreja. Foi um despertar para a igreja americana. Porque eles estavam dormindo, não estavam vigilantes. E às vezes também, muitas das vezes, é despertar nós da igreja no Brasil. Não buscar os nossos interesses, mas buscar os interesses de Deus. Não buscar o nosso conforto, o nosso modo de pensar, mas buscar a vontade de Deus. Aleluia. E muitas coisas estão acontecendo e não diminuíram, não mudou nada. Cada vez mais pior. Que toda vez que você liga a televisão, crianças, jovens sendo estupradas, mulheres sendo mortas, assassinatos, todo santo dia, barbaridade por causa de besteira, por causa de tão pouco. Ou seja, a vida humana não tem valor no nosso país. Uma mulher não pode mais dizer para um homem que não quer mais ver, que ele já vai lá. A vida humana não tem um pingo valor no nosso país. Os sentimentos de amor não são reais. Se entregam às paixões profanas, paixões enganadoras e malvadas e perversas. Quantos homens não estão matando mulheres só porque elas dizem não? Mas cada um sabe, como diz o ditado, o sapato que calça. Então, que nós viemos despertar como igreja do Senhor em união e uma única só fé em Cristo Jesus. Aleluia. E não viemos dar lugar a pensamentos, a mentiras, a conversas, a coisas do coração do homem. A pior coisa que existe é quando o homem se entrega a confiança ao próprio homem. Nossa confiança tem que estar em Deus. Confiar no homem é a pior coisa que existe. Todo homem seja mentiroso, mas Deus seja sempre fiel. Maldito o homem que confia no homem, porque o homem ele é falho. O homem ele é falho, ele não é Deus. Deus é Deus e ele não falha. Oh, aleluia! Como vivia a comunidade cristã nos seus primeiros dias? A igreja de Jerusalém vivia como uma família. Eles eram unidos pelo amor de Cristo. Eles viviam em comunhão espiritual em torno da presença do nome do Senhor Jesus Cristo. Havia amor, respeito e caridade ao próximo. Eles ajudavam uns aos outros, ou seja, eles demonstravam sua verdadeira fé. Oh, glória a Deus! Então nós mostramos a nossa verdadeira fé em Cristo Jesus quando nós somos fiéis. Aleluia! Quando nós somos fiéis ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos dar a salva de palmas para Jesus.